Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. É óbvio que aquela operação no Rio de Janeiro ia causar muitos problemas, não é mesmo? Ia causar muita revolta da parte da esquerda, porque a esquerda adora fazer vitimismo sobre tudo, né? Estava navegando agora há pouco pelo meu Facebook, aqui onde nós nos falamos, e um dos meus amigos postou um vídeo que eu achei tão absurdo a ponto de me dispor a reagir, né, a esse vídeo. Então eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. É um vídeo desse moço, desse rapaz bem apessoado, né? Ao fundo da imagem dele a gente já vê ali, né, a galera rica ali no Rio de Janeiro e tal. E aqui supostamente a favela pegando fogo, né? Mas vamos ver o que esse rapaz tem a dizer. Pronto, parece que a direita se encontrou, né? Eles estavam perdidos, tomando uma pancada atrás da outra por conta de seu Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo lá nos Estados Unidos, que estavam atuando contra o Brasil, e eles estavam perdidos aqui. Isso não dá para negar que é verdade, tá? A família Bolsonaro, desde 2019, não fez nada pro Brasil. E se você nega isso até hoje, você é só um otário. Você só foi feito de bobo, né? Não teve nada que o Bolsonaro fez de positivo, porque de negativo teve muita coisa, né? Inclusive, ele teve o orgulho em dizer que acabou com a Lava Jato porque não existia mais corrupção em seu governo, não é mesmo? Eles estão vestindo as Malafaia, perdendo força, o bolsonarismo começou a brigar com o mercado financeiro, eles estavam um caos na direita brasileira. Agora eles encontraram um rumo que une todos eles ali na demagogia, nas mentiras que eles contam há décadas para o Brasil. Agora tem gente até defendendo pena de morte para traficantes. Sim. Uma dessas pessoas claramente sou eu. Eu acho que traficante, assim como o estuprador, tem que morrer. Assim como assassinos também tem que morrer, né? Eu acho que o casal Nardoni não deveria ter sido preso, o casal deveria ter sido morto. Eu acho que Suzane Richthofen não deveria ter sido presa, deveria ter sido morta, junto com os irmãos Cravinhos, que deveriam ter sido mortos com ela, né? Enfim, Maníaco do Parque e todos esses outros aí. Eu acho que o remédio para eles era vala, não era cela, né? Como se o traficante, na maioria das vezes, sobrevivesse para poder ser julgado e condenado. Mas se o traficante não vai sobreviver para ser julgado e condenado, então não tem por que ser contra a pena de morte. Só seria ali uma válvula de segurança, caso eles sobrevivessem para ser presos e julgados, não é mesmo? Porque se a desculpa para não prender é que a pessoa vai morrer, então ninguém tem que ser preso, porque ninguém vive eternamente. Vamos deixar todo mundo solto, então, fazendo o que quiser da vida. Essa pena, né? Só ontem aqui parece que mais de 60 já foram condenados antes de passar pelo processo judicial, que talvez no futuro, se eles conseguirem aprovar, venha a ter essa pena capital. Então, o processo judicial, a gente tem que ter em conta o seguinte: se você não faz parte das Forças Armadas e você está em uma região dominada pelo crime organizado, carregando fuzil na mão, você está fazendo o que ali? Quem é você? Você não é um segurança fazendo ali a escolta de um pastor evangélico. Você não é o guardinha que fica na porta de uma escola, né? Você não é um cara que é contratado para ficar na porta de uma loja de bairro para fazer ali a segurança da loja, para evitar furto. Quem é você num território dominado pelo crime organizado carregando fuzil na mão? Você é santo? Não é, né? Aí alguém pode falar assim: Lubos, mas poxa, cara, você é advogado, você deveria saber que
a pessoa ser condenada, para a pessoa ser considerada culpada, você tem que ter o processo judicial e tem que ter uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Ok, deixa eu falar um negócio para você. O Código do Processo Penal e o Código Penal são duas ferramentas arcaicas, porque quando eles foram criados, você não tinha uma câmera em cada ponto da cidade. Você não tinha um cidadão carregando um smartphone em cada ponto da cidade para filmar o que está acontecendo. Você não tinha a quantidade de câmera de segurança que a gente tem hoje, seja câmera de segurança de circuito particular, né, de segurança, quanto aquelas câmeras que a própria cidade, que o próprio município colocam, as câmeras de trânsito, por exemplo. Você não tinha isso, você não tinha como saber imediatamente, você não tinha provas do que aconteceu. Por isso que você precisava passar por todo o processo de produção de provas dentro do processo penal, qualquer tipo de processo que seja. Você não precisa passar por toda aquela fase de produção de provas. Aliás, na época você precisava passar por toda a fase de produção de provas para você poder realmente chegar de fato ao que aconteceu. Você entendeu? Hoje, você tem câmera de segurança. Aí o que acontece? Porque a gente obedece um Código Penal e um Código de Processo Penal arcaico, velho, né, anacrônico, fora de tempo, a gente tem câmeras de segurança que flagram o cara pulando dentro de uma residência para furtar, e mesmo assim você não pode falar que o cara é ladrão, você não pode chamar ele de vagabundo, porque não tem uma sentença condenatória transitada em julgado. Você entendeu o cerne da questão? Você tem condições de saber o que está acontecendo, você tem condições de saber o que houve exatamente como aconteceu por meio de câmera de segurança, né? Então, coisa que na época em que foram criados o Código Penal e o Código de Processo Penal não existiam. Mas enfim, isso é um debate muito longo e eu já tomei muito tempo desse vídeo falando sobre isso. O interessante é saber o que o nosso amigo aqui dos olhos verdes consegue nos dizer. Conseguiram. A direita está como um todo, todos eles falando a mesma coisa, orquestrada e política. É uma pena que, para poder construir esse discurso, eles tiveram que parar a cidade, tirar vidas de policiais e de inocentes dentro das favelas. Engraçado, né? Que ele fala que precisou tirar a vida de policiais e de inocentes. Tá, e os traficantes? E a galera que faz parte do crime organizado? Porque quando a gente viu a imagem daquele monte de gente sendo presa e carregada pela polícia para fora da favela, tinha um monte de gente ali com o cabelinho vermelho, pintado, né? Por que eles pintam o cabelo de vermelho? Porque é moda? Não, não é, cara. Não é. Pintar o cabelo de vermelho em território comandado pelo Comando Vermelho significa que você ou faz parte do Comando Vermelho ou é simpatizante do Comando Vermelho. Não tem outra explicação, velho. Você pode fantasiar o que você quiser, mas isso não existe. Mas fala aí, vamos ver se ele vai falar do que foi morto vagabundo também, vamos ver. Apesar do discurso, a elite, a direita, nunca se importou com a vida dos policiais. A elite, a direita, nunca se importou com a vida dos favelados. Olha lá, ele não fala de vagabundo, mas ele fala a elite, a direita. Tipo assim, quando eu falo elite, eu quero dizer que é a direita, viu, galera? Mas a gente sabe que isso é mentira, né? Que elite que ele está falando? Ele está falando da elite do poder executivo? Porque se ele estiver falando da elite do poder executivo, o presidente da república é de um partido que se diz de esquerda. Se ele estiver falando da elite do poder judiciário, a gigantesca maioria dos ministros hoje presente no STF foram indicações de partido de esquerda, né? Se ele estiver falando da elite do executivo, nem direita nem esquerda, é centrão que está dominando, e a gente sabe muito bem disso, né? O maior problema do Congresso Nacional hoje chama-se centrão, não é a esquerda nem a direita, entendeu? É o do centro, é o cara que está ali em todos os governos, e todo governo que troca, ele está sempre como base do governo. Então, vamos lá, ele quer dizer que a direita é sempre a elite, né? Mas eu fico me perguntando aqui, que elite é essa?
Quem são os artistas mais bem pagos do Brasil hoje e como eles se identificam no espectro político? São de esquerda ou são de direita? Quem são os acadêmicos mais bem pagos do Brasil? Das universidades federais. E eles se identificam como esquerda ou direita? Bancos. Quais foram os governos que mais perdoaram dívidas bilionárias de bancos no Brasil? O tal do ICL lá, que é do banqueiro. Como é que chama o banqueiro? Eu esqueci o nome dele. Mas enfim, o ICL a gente sabe muito bem que é um veículo de comunicação de esquerda. E é de um banqueiro. Como que ele se identifica no espectro político? Esquerda ou direita? Que elite que ele está falando? Porque até onde eu sei, a maioria das elites existentes no Brasil, todos se identificam como esquerda. Sejam artistas, sejam políticos, sejam acadêmicos. Eu não sei de quem que ele está falando. Mas vamos ver. Não seria agora que eles podem até fingir o discurso que eles defendem os policiais lá, mas ao patrocinar uma guerra sem fim, eles garantem que amanhã terá nova guerra e novas trocas de tiro com pessoas morrendo de outros lados. Não, cara. Não. Primeiro de tudo, vamos lá. Você falou do patrocínio da guerra sem fim. A guerra, ela só é sem fim porque o policial ele não tem o direito de agir como deveria para impedir que mais pessoas, como você diz, né, eu prefiro chamar de vagabundos, sejam criadas. O policial ele não tem autoridade para fazer o que deve ser feito, e quando ele consegue fazer tudo por dentro do que é determinado por lei, ele leva o vagabundo para a cadeia, e o juiz ou o Ministério Público, que, pasmem, também em sua maioria se identificam como sendo de esquerda, né, soltam esse cara. Inclusive o ex-marido da Márcia Tiburi recebeu um cara no seu gabinete que foi preso 86 vezes e ele liberou o cara de novo. 86 vezes o cara foi preso. Aí esse cara, o juiz de esquerda, ex-marido da Márcia Tiburi, recebe esse cara, né, entre aspas, né, receber no gabinete que eu digo é fazer audiência de custódia. Ele recebe esse cara para fazer audiência de custódia, analisa a ficha criminal do cara com 86 passagens e diz: não, eu vou soltar esse cara de novo, porque nessas 86 passagens que ele tem, nada justifica ele ficar preso, porque me parece que ele não vai cometer crime de novo. 2 semanas depois, o cara foi preso de novo. Que policial tem tesão de trabalhar desse jeito? Se ele não pode fazer o que deve ser feito com um vagabundo que porta fuzil, porque depois vem Ministério Público, vem direitos humanos, vem a imprensa, vem babacas como esse cara aqui, dizia que foi feito errado, que faltou inteligência, como Lewandowski disse, né, na entrevista que ele deu logo após a operação no Rio. Eu não estou entendendo o que esse cara quer dizer, velho. A polícia não pode trabalhar, né? Então, por isso que a guerra é sem fim. Porque o cara não pode revidar tiro, porque se pegar no bandido, porque matou porque é preto. Igual apareceu um babaca lá, chorando, né? Falando, qual que era a cor das vítimas? Era meu povo, cara. Olha, pra quem não me conhece pessoalmente, eu sou gordo. Eu sou gordo, tá? Se um gordo morre porque teve complicações devidas a diabetes, se morre porque teve um infarto, né? A gordura entupiu a artéria e morreu, e tudo isso daí, você acha que eu vou perguntar qual que era a cor da pele do gordo? Ou você acha que eu vou perguntar o que esse gordo mórbido, preguiçoso fez, ou melhor, deixou de fazer para chegar nesse ponto, né? Você acha que quando eu vejo aqueles clipezinhos dos quilos mortais que aparecem no feed de notícias,
Eu fico perguntando, nossa, é tudo branco, meu Deus, como a gordura é racista, né? Porque só pega branco. Não, cara. Não é a cor da pele da pessoa, é o que a pessoa faz. Quem se importa com a cor da pele são vocês de esquerda, né? Aliás, mais do que isso, mais de se importar com a cor da pele, vocês se importam com a cor da pele e o que essa pessoa faz. Porque vocês dizem defender negros, mas se o negro for de direita, vocês querem que ele se foda. Vocês dizem defender homossexuais, mas se apanhar na rua um homossexual por ser de direita, vocês querem que ele se foda. Vocês dizem defender as mulheres, mas se morrer mulher de direita, se ela for atacada, como foi o caso da Amanda Bettorazzo, vocês querem que ela se foda. Vocês relativizam tudo. Por quê? Porque vocês não se importam com as categorias que vocês dividiram as pessoas. Vocês se importam se elas são de esquerda. É só isso que interessa pra vocês. Mais nada. Entendeu? Eu fiquei puto quando mataram a Marielle Franco, porque apesar de discordar completamente dela, eu não acho que ela merecia morrer. Eu fiquei puto quando morreu o neto do Lula e teve um monte de direitista, filho da puta, comemorando a morte de uma criança porque não gostavam do avô do cara. Eu fiquei puto quando atacaram a Amanda Bettorazzo, quando entraram na casa dela, quando picharam a casa dela, quando amarraram a mãe dela, entendeu? Por ela ser de direita, né? Eu fico bravo com essas coisas. Vocês não. Vocês querem saber se a pessoa é de esquerda ou não. É por isso que eu tenho nojo de vocês. Entendeu? E não são pessoas morrendo de ambos os lados. Você tem vagabundo morrendo do lado do crime organizado e você tem um policial cuja profissão dele, cujo trabalho dele é enfrentar esse tipo de gente. Mal equipado, mal pago, mal treinado e, acima de tudo, malquisto tanto pela imprensa, quanto pela população, quanto pelos partidos de esquerda, que o policial é sempre bandidão. Ah, porque morreu trocando tiro com a polícia matou fulano. Não matou fulano, a polícia revidou o tiro, porque nem atirar primeiro a polícia pode. A polícia revidou o tiro e matou o cara. Ah, morreu, mais um anjo vai pro... Não é anjo não, cara, vai queimar no colo do capeta, com certeza. Se tava carregando fuzil na mão, dentro de território dominado por crime organizado, vai queimar no colo do cão. E acabou. Você pode chorar o quanto quiser. Entendeu? Mas o principal importante para eles é que tudo esteja ruim. A elite continua sendo a elite. É, cara, a elite vai continuar sendo a elite. O Lula vai continuar gastando o que ele tá gastando. A Janja vai continuar gastando o que ela tá gastando. Entendeu? Os ministros do STF vão continuar ganhando dinheiro pra caralho. A classe artística, né, que se diz do povo e de esquerda e não sei o que, vai ganhar dinheiro pra caralho, né? Você vê, Caetano Veloso não é pobre, Gilberto Gil não é pobre. Da onde que o Raí, ex-jogador de futebol, fez o discurso dele contra o fascismo? De Paris, meu velho. O Raí tá morando em Paris, ele quer que se foda. O Zé de Abreu, aquele bode cuspidor, né, que gosta de cuspir nas pessoas que discordam dele, que gosta de bater em mulher, onde que ele tá hoje? Ninguém sabe. Tá viajando de jatinho por aí, querendo que você se foda. Entendeu? A última entrevista que eu vi dele, ele tava em Portugal. Ele tava dando entrevista em Portugal falando do golpe, entre aspas, que a Dilma sofreu. Aí entra uma questão importante, cara. Vocês gostam muito de falar do pobre de direita, né? Ai, porque o pobre de direita, não sei o quê. Por esse vídeo aqui, por ouvir esse cara falando aqui, eu entendi o porquê vocês odeiam que o pobre seja de direita. Porque para a esquerda, o pobre tem que ser de esquerda. Acabou. Você não pode ter pobre de direita, porque você vai dividir o seu eleitorado. Peraí que tem um chifrudo passando de moto aqui. Vocês não suportam pobre de direita porque vocês não querem admitir que pobre tem uma visão diferente de você.
Porque o cara é pobre não significa que ele tenha que ser, que ele tenha que ter baixo grau de instrução. Por que o pobre gosta, alguns pobres gostam da direita? Primeiro, porque a gente não está mais no século XIX, no início da Revolução Industrial do século XVIII, sei lá. A gente não está mais nessa. Hoje, por mais que vocês não queiram admitir isso, o empregado tem muito mais direito do que o empregador. Quando o empregado tem um problema com o empregador, ele tem apoio sindical, ele tem apoio da Justiça do Trabalho, ele tem apoio do Ministério Público do Trabalho. Então, enquanto vocês ficam aí dividindo as pessoas, né, porque toda vez que eu olho para a esquerda tem uma divisão nova surgindo. Ou é mentira o que eu estou falando? Primeiro era homem e mulher, depois brancos e negros, depois heterossexuais e homossexuais. E aí pronto, aí virou, aí vem indígena, quilombola, aí vai dividindo. Então, cara, o cara que é pobre, às vezes ele nem é de direita, ele nem se diz de direita, ele só deixa de se identificar com a esquerda. Porque enquanto a esquerda está debatendo pronome neutro, está debatendo ideologia de gênero, fica batendo sempre na mesma tecla de que tudo é racismo, entendeu? De que tudo é machismo, e o patriarcado, e não sei o quê, porque os capitalistas malvadão. O cara, ele fica ouvindo essa conversa mole de vocês, fica ouvindo essa conversa fiada de vocês, enquanto ele está tentando decidir o que ele vai fazer da vida para botar a comida na mesa da casa dele, para dar de comer pro filho dele, entendeu? Ele não quer saber disso. Ele quer saber de proposta concreta para sair da merda que ele tá. Você entendeu? Então, as pessoas que subestimam o pobre de direita, entre aspas, são as mais nojentas possíveis. Porque o cara, às vezes ele nem fala, eu sou de direita. Não, às vezes ele só não gosta da esquerda, porque a esquerda é muito mais teórica, né? Só fica ali no campo das ideias e não faz nada para resolver o problema. Qual que é a solução do problema? Ah, não, a solução do problema é transformar a nossa sociedade capitalista em uma sociedade socialista. Tá, o que precisa para fazer isso? Ah, não, vamos transformar no comunismo, vamos fazer a revolução armada para implantar o comunismo. Tá, quem que vai liderar essa revolução? Quais são os líderes comunistas do Brasil hoje? Jones Manuel, Gaio Fato, Humberto Matos, Ian Neves, quem mais? São esses caras, esses playboyzinhos de apartamento, que vão pegar em armas, derrubar o Estado para implantar o comunismo e dar uma chance para esse cara que quer alimentar o filho dele? Quanto tempo esse cara vai ter que esperar por isso? Então, enquanto vocês ficam aí enchendo o saco, falando de racismo, de machismo, de não sei o que, de xenofobia, porque tudo é fobia hoje, né? É gordofobia, é xenofobia, homofobia, transfobia, o que mais que é fobia hoje? Aracnofobia, né? É tudo fobia para vocês hoje. Então o cara, ele não quer isso. Ele quer saber o que ele vai fazer para botar comida na boca do filho dele e para pagar as contas dele. Aí vocês vão falar, o pobre de direita. Isso não tem nada a ver, cara. Você quer coisa mais hipócrita do que você ter rico de esquerda? Milionários esquerdistas? Por que essas pessoas não praticam o socialismo que elas tanto defendem? Por que elas não praticam o comunismo que elas tanto defendem? Isso vocês não falam. Isso, não, essa aí é esquerda caviar e vira as costas e sai falando de outro assunto. A esquerda hoje não passa de um bando de hipócritas. Só isso. Vocês ficam com um devaneio do século retrasado e vocês não prestam atenção no problema, né?
Porque a favela não sei o que, tal, porque precisa. Tá, precisa, mas e aí, como que vocês vão fazer isso? Porque existe um plano de desfavelização do Brasil, que todo mundo é contra, porque a favela é cultura. Não, a favela não é cultura. Nunca foi. As pessoas que moram na favela, elas precisam que a favela acabe. Elas precisam morar em lugares em que haja iluminação decente nas ruas, em que haja pavimentação nas ruas, em que as casas delas sejam construídas de modo a não despencar no primeiro deslizamento de terra que der por causa de chuva. Elas precisam morar em um lugar em que elas não precisam comprar gás de cozinha do crime organizado, elas não precisem pagar internet pro crime organizado, TV a cabo do crime organizado, elas não precisam disso. Aí me vem um arrombado igual o Oruan falar, né, a cultura do funk é essa, né, falar que a favela venceu. Que favela que venceu? Porque quem é da favela e vence, sai da favela. Ou constrói mansão no topo da favela e fica lá escondido, né, cercado por um monte de soldado. Isso não é a favela vencer. A esquerda diz que se preocupa tanto com criança, mas não vai lá tirar os aviãozinhos do crime. Se preocupa tanto com criança, mas fica aí, de frescura no rabo, quando fala de implantação de escola cívico-militar. Porque a família tradicional brasileira, né, hoje, se trata de uma mãe solteira e de uma penca de filho ganhando Bolsa Família. Aí essa penca de filho, que não tem dinheiro, não tem uma educação de qualidade, não tem uma figura paterna dentro de casa, que não é culpa da mãe nem da criança isso. Ela que não tem uma figura paterna dentro de casa, vai pro crime. Por quê? O primeiro contato que tem com a cultura é com o traficante cantando que fazer parte do crime organizado é da hora, porque você tem carrão, você tem grana pra caralho, você anda com arma na cintura e as novinhas querem sentar no seu colo. Essa é a cultura do funk. Então, cara, resumindo, o crime organizado tem que acabar, criminoso organizado tem que morrer, direitos humanos tem que ser para a vítima e não para os vagabundos que tomam um tapa na cara da polícia. E é isso. Educação para todo mundo. O problema está na educação? Então vamos investir na educação. Só que, desde 2003, o investimento em educação, quando não é cortado, né, ele é feito na educação superior. Porque é lá onde estão as pesquisas, é lá onde está o desenvolvimento do país? Não. É porque quem está na educação infantil não vota. Quem está nos anos iniciais da educação do ensino médio não vota. Você só vai ter voto a partir dos 16 anos. Então por que eu vou investir nessa galera que não vota e deixar para trás os meus eleitores que estão na universidade? A direita no Brasil hoje não serve para nada, não faz oposição a nada, e a família Bolsonaro tem que todo mundo apodrecer na cadeia, ponto final. A esquerda no Brasil é hipócrita e só vive de teoria. Só vive de teoria. É por isso que eu odeio os dois lados igual. Entendeu? Eu odeio os dois, assim, do mesmo montante, por motivos obviamente diferentes, mas eu detesto esquerda e direita do Brasil hoje. Porque eu digo que eu sou de direita, aí as pessoas me confundem com bolsonarista. Eu sou de direita, mas não sou otário. Eu sei ouvir o outro lado, né? E aí quando eu ouço o outro lado e concordo, como eu já concordei com o vídeo do mesmo cara que eu mostrei no vídeo de hoje aqui, aí vem bolsonarista imbecil me dizer que eu sou de esquerda, me chamar de comunista. Então, cara, é isso. Todo mundo é hipócrita, ao mesmo tempo que todo mundo é otário. E eu, assim como poucos, eu tento me tirar dessas duas bolhas tóxicas que só vai levando a gente cada vez mais para baixo. Era isso que eu queria dizer no vídeo de hoje. Qualquer assunto que eu mencionei aqui que as pessoas acreditem que vale a pena eu discorrer um pouco mais, vocês me avisam aí.
eu tento fazer um outro vídeo a respeito do assunto.